Ele é advogado, foi secretário de Saúde, de Obras e chefe do Movimento Brasileiro de Alfabetização, o Mobral. Foi deputado estadual por um mandato e prefeito de Carapicuíba em 1983. O Memórias do Poder Legislativo, programa idealizado e produzido pela Associação dos Parlamentares do Estado de São Paulo, traz hoje Luiz Carlos Neves. Seja muito bem-vindo aqui no programa. Boa tarde a você, Carla, e boa tarde também ao meu amigo Tonico Ramos, que hoje é o presidente da Associação dos Parlamentares do Estado de São Paulo, onde fomos deputados juntos aqui em São Paulo. Muito obrigado pelo convite em gravar esse programa. Então vamos começar contando como é que o senhor entrou na política. Vejam bem, eu nasci em São Paulo, mas fui para Carapicuíba com 8 meses de idade. Eu, na minha infância, eu jamais pensava na minha juventude em ser político. Não tinha político na família? Não tinha política na família. E eu entrei no Senai, tirei o curso de técnico de mecânico ferramenteiro. Isso foi em 61 até 69. Trabalhei em algumas empresas metalúrgicas aqui em São Paulo, na região. E depois eu resolvi entrar para um serviço de transporte autônomo no município, que lá nas linhas que eram nos bairros de chão, de terra, né, não tinha condução, então o prefeito na época colocou lá umas peruas Kombi. Eu fiz parte, a gente era lá em 68 proprietários de peruas Kombi, né, fazendo vários bairros da cidade, de madrugada até chegar o último trem. E aí, quando chegou nas eleições de 76, eu liderava esse grupo de companheiros lá, de proprietários de peruas, Kombi. Na época lá, o pessoal do partido, o MDB ainda, né, me convidou: olha, você tem que filiar no partido, o MDB, e sair candidato a prefeito aqui com a gente, que o PMDB tinha 3 sublegendas, né, e a Arena tinha 3 sublegendas. Eu falei, mas eu não tenho condições para isso, eu nunca acompanhei política, eu nunca fiz um discurso, nunca... Não, mas você sabe, isso aí se aprende. Aí eu acabei saindo, né, como candidato, e ganhou na época lá o saudoso Faustino, que tinha sido prefeito já a primeira vez, que era porque foi desmembrada de Barueri em 1965. Então esse Faustino já tinha sido prefeito, ele ganhou as eleições. De 6 candidatos, eu fui o segundo do MDB, do partido, e fui o terceiro no geral dos 6 candidatos. Aí fui convidado pelo então prefeito a fazer parte da administração. Então, naquela época a gente não tínhamos lá 3 secretarias e mais 3, chamava chefe de serviço, que era a mesma coisa que secretário, mas para ganhar um pouco menos, economizar para a cidade, era mudava o nome. Mudava o nome. Eu fui lá um chefe de serviço de saúde e assistência social. Mas também não existia nem o prédio para assistência social e nem existia o pronto-socorro, não existia nada. Aí instalamos a assistência social. No ano seguinte, em 78, inauguramos lá o primeiro pronto-socorro da cidade. E aí eu fiquei até 1980. Aí fui designado pelo prefeito em aceitar lá a ser o secretário de obras. Fiquei também praticamente quase 2 anos, quando me afastei no mês de maio de 83, de 82, para poder sair candidato a prefeito. Aí saí candidato a prefeito, nós disputávamos naquela época que tinha vários partidos, comigo éramos 13 candidatos. E eu fui o vencedor pelo então PMDB, a prefeito de Carapicuíba. Aí fiquei lá no mandato de 83 até 1988. O desenvolvimento da carreira do senhor e o desenvolvimento da cidade parece que caminharam um pouco juntos, né? O senhor entrou, não tinha nada e foi fazendo. Na verdade, inclusive eu fui prefeito numa época difícil, né? Foi inclusive na época que o saudoso Franco Montoro foi a sua eleição aqui em São Paulo. E ainda na época da ditadura militar, que você não tinha ajuda do governo federal, o governo do estado, segundo na época o governador Montoro também, pegou um governo em São Paulo aqui que praticamente estava em condições precárias, mas nós caminhamos, conseguimos caminhar, fazer alguma coisa. Tivemos 6 anos de mandato na época, né? E pegamos o município lá com muita dívida também, né? De desapropriações. Mas conseguimos, praticamente, quando eu saí da prefeitura, depois de 6 anos, estava lá
a população apoiando, quase com 70% de apoio, né? Foram vários feitos, né? Teve a questão da energia, a dívida que foi paga. Nós de Carapicuíba não tinha praticamente nada, como assim, em termos sociais. Então, foram as primeiras creches, pré-escolas, foram construídas na minha época, para algumas centenas de crianças. Iluminação pública, iluminamos praticamente quase que 2.000 ruas, asfalto nos bairros, como eu já te falei no início. Quando eu entrei no serviço lá de peruas Kombi, era tudo em terra, então fizemos a ligação dos bairros para o centro, né, porque o centro, a população tem que pegar o trem aqui da FEPASA e o município dormitório, então não tinha iluminação, não tinha asfalto, nós conseguimos iluminar, fazer o asfalto, levamos lá logo no primeiro ano 2 varas distrital, conseguimos na Secretaria da Justiça levar 2 varas distrital para o município, porque a comarca era Barueri, o povo tinha que se deslocar a Barueri. Então nós fizemos lá praticamente, fora as dívidas que pagamos, na área da saúde, alguns postos de saúde em convênio com o governo do estado, várias pontes que ligam Carapicuíba com o vizinho município de Osasco, nós fizemos. A ponte principal, que a população já esperava há mais de 10 anos, que era o acesso da Castelo Branco, nós conseguimos fazer e inaugurar dia 7 de setembro de 1988, onde alocamos recursos de quase 40% de dinheiro do município, que não conseguimos o total recurso do estado, mas conseguimos também fazer essa grande obra para o município de Carapicuíba, que está até hoje. Não só a ligação com a Castelo Branco, como liga hoje milhares de funcionários que trabalham em Alphaville, que é o município de Barueri. Na área da cultura, várias festas tradicionais da cidade, primeiro a festa de nordestina, trouxemos em Carapicuíba uma festa nordestina, em 83, em 84, trouxemos lá para dar um título de cidadão para o saudoso Luiz Gonzaga, que veio na cidade receber o título, fez lá um show em praça pública. Então, eu acho que nós fizemos, falei aqui das dívidas que nós pagamos, fizemos um ginásio de esporte que inauguramos em 85 e também em homenagem ao saudoso Tancredo Neves, colocamos o nome de Tancredo Neves, hoje é mais conhecido como o Tancredão. Então, praticamente, em todas as áreas, a área de esporte também fizemos muita coisa, em todas as áreas nós fizemos um pouco, quer dizer, não deu para fazer tudo, que é difícil. É uma cidade, até hoje, é uma cidade dormitória, é uma das cidades em arrecadação do estado de São Paulo e da área metropolitana, é um dos estados que a maior renda per capita, a menor renda per capita é Carapicuíba. E como foi, assim, quais foram os desafios? Porque não tem muita indústria na cidade, né? Como é que foi fazer tudo isso sem uma arrecadação forte? O desafio é o seguinte, eu sempre falava para os meus secretários, né, as pessoas da minha confiança, os próprios funcionários, que Carapicuíba até hoje é assim. Quando eu reunia, criamos lá acho que umas 30 sociedades amigos de bairros, que ajudou muito, né, como as entidades religiosas ajudou muito na administração, a divulgar, a sugerir, dar sugestão para a administração. E sempre falavam nas reuniões, Carapicuíba, pessoal, é como uma família que ganha salário mínimo. E hoje, infelizmente, a grande maioria dos brasileiros ganha salário mínimo. Todo mundo é Carapicuíba. E vive, né? E vive. Tem lá sua casinha, faz mais um puxadinho, tem a mulher, marido, 2, 3 filhos e vive. Então, Carapicuíba é assim, você tem que administrar com os pés no chão. E aquele que não administra só vai deixar dívida, né? Então, nós conseguimos fazer uma administração voltada a isso, quer dizer, em todas as áreas nós conseguimos fazer, em contato com a Câmara de Vereadores também, que ajudou muito na época, e praticamente foi uma administração que nós tivemos até hoje 13 prefeitos eleitos. Agora, dia 26 de março, fizemos 52 anos de emancipação política da cidade, e desses 13 prefeitos eleitos,
Só os que foram reeleitos que apoiaram eles mesmos, né? Porque ninguém apoiou o sucessor e ganhou. E somente eu que apoiei na época, em 88, um candidato que ganhou as eleições. O senhor ficou até quando na prefeitura? Eu fiquei de 83 a 88, até dezembro de 88. E aí depois, como caminhou a carreira política? Aí depois eu fiquei 2 anos fora e saí candidato, aí já fui convidado pelo então secretário de Planejamento, José Serra, e nós fundamos lá o PSDB, que foi praticamente fundado em julho de 1988, e apoiei o candidato. Carapicuíba não teve nenhum candidato, nem a vereador do PMDB, porque saímos todos do PMDB e fomos para o PSDB e elegi o prefeito no PSDB, onde no estado todo, em 88, me parece que foram 6 ou 7 prefeitos no estado todo. E Carapicuíba foi um deles que elegeu. E, inclusive, a saída do PMDB foi por falta daquele recurso, daquela ponte que foi prometida, estava terminando o mandato e estava vendo que não ia sair, tivemos que sacrificar outros recursos da população para terminar a ponte, o acesso de Carapicuíba a Castelo Branco, que era um sonho da população de Carapicuíba. O senhor foi vereador lá também, ou não? Não, não fui vereador, eu fui candidato a prefeito em 76, como eu já falei, e depois fui em 88, e em 92 fui candidato a deputado, me elegi a deputado e fiquei aqui na Assembleia até março de 95. Vamos contar então um pouquinho do trabalho do senhor como parlamentar. Como é que foi essa candidatura a deputado? Quando eu cheguei aqui, que nem eu falei, eu não tinha experiência do legislativo, eu não tinha sido nem vereador. Mas aqui, com vários companheiros aqui, eu aprendi muito, né? Então aqui a gente tem que aprender a reivindicar, né? Porque não é a gente que faz, né? Você não tem a verba para fazer. Então aqui reivindicamos muita coisa para a cidade. Quando eu levei a vara distrital, depois conseguimos a construção do fórum, que hoje está lá o Fórum de Carapicuíba, aumentamos mais 2 varas distrital na época. Na área de segurança também passamos lá a delegacia, que era a 2ª classe para a 1ª classe, para dar um plantão 24 horas. Levamos 3 distritos policiais para Carapicuíba. Inicia-se na época o Hospital Geral, que infelizmente no governo na época lá, que era o governo Fleury, só ficou no esqueleto, não deu para terminar, foi terminar em outros mandatos, mas foram muitas reivindicações, né, que nós fizemos aqui que foram atendidas, né, mas não se deu para fazer muito, porque a gente sabe até o limite que a gente tem, que infelizmente naquela época do governo foi um governo que não teve condições de atender praticamente as reivindicações não só de mim, como de outros deputados, né, e isso não deu. Fizemos com a Sabesp, o governo aí ajudou a construir o maior reservatório de água até então, naquela época, no Jardim Anistela, um reservatório que Carapicuíba tinha 2 reservatórios pequenos, fizeram um grande reservatório de água, que isso ajudou muito, que faltava muita água em Carapicuíba, resolveu muito o problema da cidade. O problema também de viaturas para a polícia. Então foram várias reivindicações que nós fizemos que a população também agradou a população, né? Que foi o primeiro deputado estadual da cidade, né? E não tinha sido nem federal, nem tinha estadual. Eu fui eleito deputado estadual. A população, é lógico, espera muito, né? Muitas vezes eu morando lá, mas você fala com o governador? Essas pessoas que falar com o governador é bater na porta e entrar, não é? Eu também pensei que era um pouco mais fácil, mas não era. Eu estava no meio do hall dos deputados aqui, que já tinha 2, 3 mandatos, que até um dia eu falei para o governador, mas é muito pouco esse contato do parlamentar com o governo diretamente, né? Então, os que tinham mais audiência com o governo durante o ano era 8, 9, eu estava nesse meio, né? Então, você vê, durante o ano todo você conseguia despachar direto com o governador. Então, se aprendeu aqui que quem tem mais acesso ao governador é o líder do partido, as lideranças dos partidos, e o líder decidiu lá, você tem que acompanhar. O
senhor acha que era mais difícil, que hoje é mais fácil? Pode ter mudado alguma coisa ou não? Não, hoje pelo menos para Carapicuíba, eu acompanhei esses 20 anos do governo do PSDB, ajudou muito. Hoje, nesses 20 anos, praticamente, não querendo criticar nenhum dos ex-prefeitos, mas todas as obras feitas, grandes obras de Carapicuíba, hoje foram feitas com recurso do governo do estado, com recurso do FUMEF, né, que tem um recurso para ajudar os municípios, inclusive os mais carentes, e Carapicuíba, praticamente todas as obras que a gente vê lá, você não vê uma obra com uma placa, essa obra aqui é um recurso do município. Não, todas elas, desses 20 anos, e mudou, né? Que mudou a política. Como eu falei, eu fiquei até 88, até 85, ainda tínhamos o governo da ditadura militar. Então era bem diferente do que depois com a democracia. Realidades, né? bem diferentes, bem distintas, né? Bem diferente. Daqui a pouquinho, no próximo bloco, a gente continua esse bate-papo. O programa Memórias do Poder Legislativo vai para um breve intervalo. Não sai daí que daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o programa Memórias do Poder Legislativo, um programa produzido e idealizado pela Associação dos Parlamentares do Estado de São Paulo. Hoje recebemos o advogado Luiz Carlos Neves. Doutor Luiz, no bloco anterior a gente estava falando sobre as características de Carapicuíba e uma coisa me chamou a atenção, não tem indústria. Por quê? Tem uma explicação para isso? Tem. Como eu te falei para você, nós fizemos o acesso a Castelo Branco em 1988. O município foi desmembrado de Barueri em 1965. Então a gente tinha grandes áreas ali no centro de Carapicuíba, Cidade Ariston, onde construíram hoje a Coab, que era a Coab foi construída pela Prefeitura de São Paulo, que pertencia à Prefeitura de São Paulo. Então as melhores áreas que tinha na cidade não foram aproveitadas por indústria por isso, porque você não tem o acesso à rodovia Castelo Branco, começou o início de 1970. Então, com a falta do acesso para Castelo Branco, as indústrias não vieram para a cidade. E agora, uns 10 anos atrás, fizeram uma parte de uma zona industrial lá, pequena, não é muito grande, que ajudou bastante, que foi o Rodoanel, né? Então ajudou essa parte. Mas não tem mais. Lá a indústria de Carapicuíba é a população, né? Eu sempre falei, hoje nós não temos indústria, mas nós temos o povo que vai trabalhar fora e gerar os recursos para outros municípios. Esse intervalo de 65 a 88 aqui foi o problema, é isso? Foi o problema, porque ficou exprimido ali, né? Para você ter só uma ideia, e a população da época que conhece lá, para você sair da cidade, quando dava as grandes chuvas, as grandes enchentes, você não podia sair, só podia sair de trem, porque você tinha que ir por Barueri, e Barueri também não tinha acesso para Castelo Branco, entendeu? Então só tinha um acesso precário, você tinha que passar embaixo da linha do trem, era um funil, que quando chovia aquilo enchia de água, então não passava ninguém. Com a divisa do município de Osasco, do Ribeirão Carapicuíba, também dava enchente. Tem um outro Ribeirão lá, para dividir lá na aldeia de Carapicuíba, que vai para Raposo da Vara, também dava enchente. Então o povo só podia sair de lá de trem, entendeu? Então isso aí atrapalhou muito a cidade. E eu sempre falava isso para o governo, quando eu reivindicava, falei, pô, a Castelo Branco, na época, tinha município, que era Sariguama hoje, que é praticamente um grande município, e outros municípios para frente, Boituva, que deixaram acesso sem ter até a cidade. E Carapicuíba, que é um município que já naquela época já tinha mais de 250 mil habitantes, não tinha acesso para Castelo Branco. Depois que o acesso foi construído, o que melhorou nesse sentido? Aí melhorou bastante com o acesso, o que eu te falei para você, o transporte coletivo, que hoje nós temos um grupo empresarial de empregos no Alphaville, que é só de atravessar o Rio Tietê, começa o Alphaville, que pertence ao município de Barueri. Então aí você tem milhares de munícipes que vão de carro, vão de ônibus, e é um acesso que, se tivesse que dar a volta lá por Barueri, se perdia mais de
meia hora ou 40 minutos ou mais só para chegar no acesso do trabalho. E ali não, ali ficou fácil, apesar que hoje já está saturado. Isso foi inaugurado em 1988 e desde aquela época só ficou ali, quer dizer, não aumentou, tinha que aumentar talvez mais uma ponte paralela lá para ficar duas pistas, mas daquilo que foi construído, foi inaugurado, está até hoje. E tem planos para... Olha... O senhor, pelo visto, tem um olhar muito clínico, né, sobre a cidade. Não, hoje, o meu filho hoje é o prefeito lá, né, que foi eleito agora, ele tomou posse agora, em janeiro, foi deputado aqui 1 mandato e meio, e parece que já está previsto mais um acesso para Castelo Branco, mas não vai resolver totalmente o problema, porque ainda vai passar muito trânsito para o centro da cidade. O correto ali seria mais um acesso direto para Castelo Branco. Vai sair um acesso, parece que sai aqui na Avenida Brasil, na Coab, que vai desafogar um pouco. Mas aos poucos vai indo, né? Quer dizer, vai se fazendo. Não dá pra... Mas eu acho que ele também conhece bem a cidade, né? Nasceu ali, me acompanhou na política, de 5 filhos que eu tenho, foi o único que foi para o lado da política, foi vereador lá por 2 mandatos, foi candidato a prefeito 2 vezes, não ganhou, foi deputado, foi eleito, foi deputado agora em 2014, se reelegeu e hoje se elegeu. Seguiu os passos do pai, né, literalmente. Então acho que ele conhece bem, tem boa vontade e acho que vai fazer uma boa administração. O senhor influenciou? Eu acho que sim, né? Eu acho que ele aprendeu bastante na política, né? Aprendeu com as dificuldades. Hoje está difícil, mas está um pouquinho melhor para conseguir os recursos, né? Tem que vir para o governo do estado, no governo federal, tem que reivindicar, né? Eu queria que o senhor falasse também um pouquinho sobre a aldeia lá de Carapicuíba. A aldeia é uma das aldeias que foram fundadas em 1882, uma coisa assim. E uma das 14 aldeias que foi fundada pelos jesuítas na época. Então tem lá, tem no Imbu, tem Barueri, sei que são 14 aldeias. E a gente tem a festa lá de 1º de maio, né, que é uma festa tradicional lá na aldeia. Tem a festa de Santa Catarina também, acho que parece que é agosto, setembro. E tivemos lá o carnaval de rua, que era um dos melhores carnavais da região, hoje já não tem mais, inclusive com arquibancada gratuita para a população. A festa de São Pedro, que é o padroeiro da cidade, também tem a festa tradicional, uma festa cultural. E essa festa nordestina, como eu já te falei para você, que isso pegou bem, uma das maiores festas de lá, porque Carapicuíba hoje, não Carapicuíba, acho que a grande São Paulo, né? Quase que uns 60% é nordestino, né? Então isso pegou bem essa festa lá, é uma das melhores festas que tem em Carapicuíba. A festa de São Benedito, da Congada, né? Que é uma festa tradicional. E todas essas festas nós sempre demos apoio à população, às entidades. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre momentos importantes que o senhor viveu aqui na Assembleia como parlamentar. Tiveram projetos propostos, inclusive um projeto que era o projeto Solidariedade. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho em que consistia esse projeto. Esse projeto, na verdade, parece que nem foi aprovado, né? Parece que não ficou aí meio engavetado. É que eu levava isso para o governo, inclusive na época, até se falava muito de que hoje alguns municípios, a grande maioria, acabou assumindo o ônus da segurança da cidade, a criação de guarda municipal. Então eu dizia isso para o governador, falava isso com os companheiros deputados, o governador deveria estar fazendo concurso para a PM, então, sei lá, reduz um pouco a PM e ajuda a cidade que monta a guarda municipal. Eu não consegui montar a guarda municipal. E bem bom... Tem poucos municípios que fizeram a guarda municipal a contento. Barueri tem, praticamente, ela toma conta dos bens públicos, do policiamento da cidade.
Parnaíba também eu conheço, mas tem município como Carapicuíba e outros municípios, você tem lá 20 homens para trabalhar. E não tem praticamente quase ajuda nenhuma, né? Então acho que naquela época lá e propus também, na época que a gente tinha aqui um recurso que era do FUMEF, hoje o FUMEF leva obras na época. E na época você tinha um recurso do FUMEF que era ajuda trimestral para cidades que não tinham arrecadação. Então, Carapicuíba era uma delas, até quando eu ia na Secretaria dos Negócios Metropolitanos que tinha na época, pegar o cheque, descer o elevador lá com alguns prefeitos. Pô, prefeito, você pegou um cheque aqui, que caramba, tudo isso? Falei, tudo isso. Me dá, fica com o cheque, me dá a sua cidade lá, Osasco, Barueri, pode ficar com o cheque aqui, São Bernardo, São Caetano, porque eles ajudavam, só que aquele negócio. O governo, todo ano, até o mês de junho, o governo, a Secretaria de Planejamento, eles falam, bom, vai para cada município o ano que vem, trimestralmente, é X. E nós chegamos a pegar na administração inflação de 80% ao mês. E aquele recurso não era atualizado. Então, se eles falam, bom, um exemplo, para Carapicuíba vai receber lá 4 cheques trimestralmente de 100 mil cruzeiros, dinheiro da época. O ano que vem, em janeiro, você vai receber em janeiro, março e junho, 100 mil cruzeiros. Quer dizer, com uma inflação de 80% daqui até lá, do meio do... Então não também, sobra, né? Também não deu, porque aí é uma lei que mexe no orçamento, e no orçamento tem que só ter um acordo para o governo fazer isso, também não conseguimos fazer. Uma faculdade na área de Carapicuíba, dizendo que podia atender a população também praticamente ficou parado, também porque não dá, não tem recurso. Então, foi uma situação daquele governo, foi uma situação difícil, porque uma situação que os deputados, acho que todos têm conhecimento disso, que, pelo menos na área metropolitana que eu conheço, nós não fomos, não por falta de vontade do governo, mas também não tinha os recursos que prometeram e no fim ficou só, uma boa parte ficou só na promessa. E não tinha essa arrecadação satisfatória, então dependia realmente desse repasse, né? Não, dependia, como hoje. Hoje, eu já falei, esses 20 anos de prefeitos que está o PSDB governando, você não vê uma obra da prefeitura, com recurso da prefeitura. Todas elas é com recurso do FUMEF, e Carapicuíba é uma das cidades dos municípios da Grande São Paulo que foi bem beneficiado nesses 20 anos de governo, com todas as grandes obras que foram feitas lá, foram recursos do FUMEF. Então, naquela época era o dinheiro, só que o dinheiro não era corrigido, né? Como é que você ia fazer? Você está recebendo 100 mil cruzeiros aqui, eu estou recebendo só 20, esse 20 você tem ICMS, tem o IPI, tem todos os fundos que é melhor, porque esses fundos do ICMS, do IPI, conforme você tinha inflação de 70%, 80%, esses recursos aumentavam, né? Porque eram impostos federais e estaduais. Então acompanhava. Agora, o cheque que vinha do FUMEF era congelado. E aí como fazer para distribuir esse valor entre todas as necessidades ali da cidade? É como eu disse no início da entrevista, né? Nós administramos, não é fácil, né? Eu controlava ali, o pessoal às vezes, até hoje eles falam, né? É muito rígido, mas tem que ser. Eu administrava como se fosse uma empresa minha, ou na minha casa. Eu tinha lá, na época, acho que era 10 secretarias. Quando chegava, só um exemplo, né? Quando chegava uma conta de telefone, secretário de Finanças, põe na minha mesa que eu quero ver como é que está o custo aqui dos telefones. Aí pegava um telefone, ligação lá para Recife, lá para Brasília, lá para o Rio de Janeiro. Vai. Ô secretário de gabinete, pede para o secretário justificar. Se foi um telefonema aqui, né, de urgência, de saúde, isso aqui, tudo bem. Se não foi, é como era na Assembleia no meu tempo, eu não sei hoje, mas no meu tempo passava o impulso, já vinha para pagar no banco. Não perguntava por que gastou. Passou, gastou. Então naquela época também era assim, olha, se gastou e é só para bater papo, vocês vão recolher para a prefeitura, tem que pagar. E assim foi. Então nós fizemos uma coisa que...
E para isso você tinha que ficar ali praticamente ligado, né? Sábado e domingo, tinha que trabalhar, ficar atento. Eu, como eu fui secretário de obras, eu fui, na minha juventude lá, fui mecânico ferramenteiro, então eu entendia um pouco de obra, entendia um pouco de manutenção de veículos, de máquina. E com isso também, quando saía aquelas requisições da Secretaria de Obras, que vinha lá, porque quero que passe na minha mesa, eu quero saber o que está gastando lá. Aí só um exemplo, né? Aí eu tinha comprado, acho que 3, 4 ambulâncias novas, não tinha 90 dias, uma requisição lá. Tem que trocar o disco, trocar pastilha, trocar... Mas como assim? Eu peguei e fui lá na Secretaria de Obras falar com o chefe da oficina. O que aconteceu aí? Prefeito, aqui, ó. Comeu ferro com ferro aqui, a pastilha já comeu, tem que trocar tudo. Mas, meu Deus do céu, uma ambulância com 90 dias de uso... Não tinha garantia? Não, mas não é garantia. A garantia é que roda muito, a garantia é o motorista, né? Você quando vê um barulhinho, a gente hoje, né? Quando vê um barulhinho ali no freio, tem que parar. Até eu brinquei, não, eu falei sério com o motorista, eu falei, vem cá, não é do meu tempo, mas conta dos meus avós que quando iam para um sítio, uma fazenda, que uma carroça fazia um barulhinho na roda, parava. Então, olha, você não está servindo, acho que nem para trabalhar nisso, porque se você não viu, prefeito, mas não é só eu que trabalho, nós temos aqui mais 3, tudo bem, você vai ser dispensado e vou mandar o secretário dispensar os outros 2 que trabalhavam. Porque para dar um exemplo que tem que economizar. Tem que cuidar, tem que né? Cuidar. Não é porque foi comprado com dinheiro público que... porque os funcionários acham que não, isso aqui é do governo, não é do governo, isso aqui tudo é nosso, é do povo. Né? Exatamente. O senhor falou sobre o telefone aqui na Assembleia. Eu gostaria que o senhor explicasse melhor como é que era na época. Na época eu não sei quantos impulsos, se era 100, 120 impulsos. Eu não sei, o Tonka até que deve lembrar disso também, deve ser do tempo dele, e que eu sei que passava, acho que de 100 impulsos, e mandava já o boletozinho para você pagar no Banespa aqui. Ultrapassou o permitido. Ultrapassou o permitido. Então acabou, está certo, está correto. Tem que pagar a conta. Tem que pagar a conta, né? Então, isso eu fiz lá antes de vir para cá, né? Entendeu? Então não é fácil, a gente tem que administrar, que eu falo hoje para o meu filho, né? Falar, tem que administrar com os pés no chão e não se pode, né? Eu sempre digo isso, né? E sempre pensei isso na minha vida particular. Não se pode gastar mais do que se ganha. Muito pelo contrário. Tem que deixar uma reservazinha, porque uma urgência aí você tem que ter, vai arrumar onde? Isso é conselho de mãe, né? Conselho de mãe, verdade, então. Mas eu acho que deu para aprender bastante, tanto como deputado, como prefeito. E na minha vida particular, vamos tocando. A gente vai continuar mais daqui a pouquinho. A gente vai para mais um rápido intervalo. Voltamos já já. Estamos de volta com o programa Memórias do Poder Legislativo, um programa produzido e idealizado pela Associação dos Parlamentares do Estado de São Paulo. Hoje recebemos o advogado Luiz Carlos Neves. Luiz Carlos, eu gostaria que a gente falasse agora um pouquinho sobre a sua experiência no Mobral. O senhor foi presidente? Eu fui presidente do Mobral em Carapicuíba, em 1977 até acho que 1978, 79, que era um programa do governo federal, que ajudou muito a alfabetizar praticamente mais aquelas pessoas que já não tiveram chance de alfabetizar na sua juventude, então estudavam à noite. A gente tinha lá praticamente em 6 ou 7 escolas esse curso que eu era o presidente e tinha também os secretários, tinha os auxiliares lá. Foi um programa muito bom que ajudou muitos munícipes da nossa cidade. Como é que foi essa experiência? Foi desafiador? Como é que foi aceito? Não, foi bem aceito, porque era bem divulgado isso pelo governo e todos os recursos eram do governo federal, né? Apostilas, toda a propaganda, todo o material dos cursos, os professores que recebiam não eram registrados, mas recebia como colaboradores, mas foi um bom programa na época do governo federal, né? E eu acho que muita gente se alfabetizou no Mobral, né? Que
aqueles que não sabiam ler e escrever, começaram a ter interesse. Nós ajudamos a divulgar bastante, com o apoio do governo, da televisão, de rádio, de jornais. Aquilo a população se interessou e era um serviço que a gente fazia à noite, né? Porque durante o dia eu era o secretário na prefeitura e à noite eu ia para o Mobral, né? Então foi muito gratificante também esse trabalho. O que mudou? Porque assim, quando você leva a alfabetização para as pessoas, muda a cultura, muda a expectativa. O que na época o senhor sentiu que mudou na história da cidade ali, das pessoas? Não, o que mudou, que eu fazia várias visitas que eu ia em sala de aula, que você via o interesse do pessoal, né? A pessoa saía de casa às 7 da noite até às 9, 9h30, e você via a sala lotada, sala com 20, 30 senhores, senhoras, né? Às vezes até jovens mesmo, que não era alfabetizado, que trabalhavam de dia, e você via, né, quando um diplomazinho no final do ano lá, um certificado, eles levavam a família, o pai, a mãe, filhos para assistir. Então foi muito importante. Acho que foi um programa que ajudou bastante na alfabetização daqueles que não tiveram oportunidade na época, né? Então, eu me lembro que nós fizemos lá, acho que uns 3 anos de formatura, que cada formatura desse pessoal durante o ano era 200, 250 alunos, né? Então, é uma coisa que é melhor do que nenhum, né? A alfabetização é muito importante. E por que terminou o programa? Só 3 anos? Porque foi o programa do governo federal, né? Foi no governo da ditadura, e aos poucos não houve mais interesse do governo e parou, né? Parou de ajudar os municípios, o município também parou de... O senhor falou bastante sobre Carapicuíba, né? O acesso, a falta de indústria. O que seria a solução? Não, hoje, na época, eu como deputado, eu já fiz uma época aqui que a gente, para o governo federal, você não podia fazer lei, mas você podia fazer uma moção. A moção é uma ideia para o governo federal, né? Então, hoje, se fala muito da reforma tributária. Eu acho que a solução hoje para Carapicuíba, e talvez centenas de municípios, que pode ser que seja como Carapicuíba, eu não conheço nem a metade desses municípios do estado, seria nessa reforma tributária se dividir recursos per capita. Então, se não é admissível, hoje você pegar uma cidade de Carapicuíba, não está isso no censo, mas tem isso na realidade, uma cidade com quase 300 mil eleitores e mais de 100 mil alunos de primeiro e segundo grau, nós temos hoje 500 mil habitantes. O orçamento para este ano orçado é 560 milhões de reais, para tudo, para o ano todo. Então aí você vê quanto dá per capita por cada cidadão. Aí você pega um município, não precisa falar só Barueri, mas vamos lá, Barueri tem 300 mil habitantes. O orçamento lá hoje é mais de 2 bilhões e 600 milhões de reais. Hoje só o orçamento de Barueri, na educação, onde por lei é obrigatório você investir 25%, você vê que 2 bilhões e 600, 25% já dá praticamente mais de 700 milhões só na educação, que ultrapassa o orçamento de Carapicuíba. Só o dinheiro para a educação. Osasco tem 1 milhão de habitantes. Hoje passa um pouquinho de 2 bilhões o seu orçamento. Carapicuíba, com 500 mil, continua lá com 560 milhões. Então, a minha opinião sempre foi e continua. Se uma reforma tributária não tiver, não ficar ajudando só em obras, ajudando, tem o prefeito dessas cidades tem que saber que ele vai ter o recurso naquele ano. Então, uma reforma tributária, porque quem pega o ônibus em Carapicuíba, pega o trem, quem vai no supermercado em Carapicuíba, é a mesma coisa em Barueri, a mesma coisa em Osasco, em São Bernardo, em outras cidades. Então, eu acho que onde tem gente, tem que ter recurso. Carapicuíba não tem grandes indústrias, mas a indústria ali é o trabalhador, que sai, se você hoje, para ter uma ideia, só a FEPASA, na estação só de Carapicuíba, tem o quilômetro 21 que divide com Osasco, tem Santa Terezinha, dá mais ou menos, acho que uns 20 mil trabalhadores que pegam só trem, não contando linhas de ônibus intermunicipal, que vai para lá, vai para Pinheiros, entende? Vem para São Paulo. Então você vê que o povo ali tem que se deslocar
e uma grande maioria que só atravessa a ponte com ônibus e vai para o Alphaville, né? Muita gente vai, talvez milhares de pessoas, você vê indo até a pé, atravessando a ponte a pé e andando às vezes 2 quilômetros, às vezes até 3 para ir a pé, para trabalhar em Alphaville. Então a desproporção é essa. Eu acho que tem que ser uma saída de ter uma arrecadação per capita, porque Carapicuíba não tem solução de aumentar a sua arrecadação. Você não vai aumentar o IPTU. O IPTU você tem que aumentar ao máximo que a inflação, que o governo diz que é 4, 5%, mas você como mulher, e eu também sei disso, durante o ano você vai no mercado, supermercado, você vai, isso aí deve ser 4% por semana ou por mês. Muda cada dia, né? Muda cada dia. Então é difícil. Então a solução é nessa distribuição de renda aí seria o governo, o Fundo de Participação dos Municípios, do governo do Estado, do governo federal, devido quanto tem a população? É X per capita para cada cidade. Aí o município de Carapicuíba fica com uma arrecadação que daria para atender bem melhor a população, né? Não teria como atrair mais indústrias, ter um programa diferenciado se esse plano ou esse projeto não desse certo? Não tem, sabe por quê? Porque Carapicuíba hoje, se você andar em Carapicuíba, nós temos 34 quilômetros quadrados. Nós temos um centro empresarial que foi construído há uns 10 ou 12 anos atrás, lá perto da aldeia de Carapicuíba, perto do Rodoanel, que lá foi feito algumas indústrias, entendeu? Fora ali não tem mais lugar. Onde você vai, você casa. Você vai ver só residência, casa daqui, casa, prédio. Agora começou os prédios a aumentar a gente. Só porque eu já estava comentando antes da entrevista, só a Coab hoje, que foi construída na época pela Prefeitura de São Paulo, começou em 1976. Eles tinham construído 10 mil apartamentos, moradias. Aí, quando eu assumi, no dia 1º de fevereiro, naquele ano, até o mês de junho de 1983, eles entregaram 5 mil apartamentos na cidade. Então entregaram com asfalto, com iluminação domiciliar e com água e esgoto. Então não tinha iluminação pública, não tinha escola e veio lá quase 15, 20 mil pessoas. Se você colocar em cada apartamento 2, 3, só o marido e a mulher são 2, um filho 2 são 4. Você pega 5 mil apartamentos, aumentou 20 mil pessoas assim, em 3 meses. Então você vê a dificuldade, né? Então precisa ter recursos, se não tiver. Então com essa ajuda do governo, do FUMEF, ajuda bem, mas ajuda sim. Olha que o governo não está bem, como é que faz? Aí não ajuda e como é que fica? Então por isso que eu digo, a renda per capita seria. Agora é difícil passar, porque isso depende do Congresso Nacional. E no Congresso Nacional você tem lá, não sei se é maioria ou minoria, que são bem aquinhoados com esses recursos. Então não se vai colocar um projeto lá para tirar do seu município para dar para o outro, né? Então a reforma tributária já está caminhando há quantos anos que fala da reforma tributária? E continua só se falando, né? Agora mas estão falando de novo. Vamos ver se sai a reforma tributária, né? Que nós fizemos um grande trabalho, melhorou um pouquinho na época com o saudoso governador Quercia, na época senador. Nós fizemos vários mutirões quando eu fui prefeito para Brasília, né? Pedindo a reforma tributária daquela época. Há quantos anos? Desde a época que o Quercia foi senador, desde quando eu assumi, 83, 84. Então a gente ia para Brasília reivindicar. Então consegui, esse ano aqui vai ter 2%, daqui 3 anos mais 2%, e ficou nisso, né? Então não foi uma reforma, né, tributária mas os próprios congressistas falam, é difícil mexer, né? É a mesma coisa quando você vai mexer na parte do legislador, né? Quem está legislando, se for mexer para melhorar, tudo bem, para piorar, tem que pensar. É complicado, né? É complicado. É uma linha ali... É uma linha difícil, né? Como eu digo, né? Você tem que tirar de quem tem, né? O governo que tinha tudo para fazer isso, do governo passado aí, que foi do Partido dos Trabalhadores, né? Que falava muito disso, que
que justificava muito, não, quando ele era candidato, quando era sindicalista, não, imposto de renda não é renda, não pode cobrar imposto de renda do trabalhador. Tá aí, o governo ficaram lá 14 anos, não tiraram isso. Quer dizer, tem que tirar de quem tem e dar para quem não tem. Então era a época de ter feito, né, tudo isso para acomodar. Né? Quando o senhor foi prefeito lá em Carapicuíba, tinha uma dívida e o senhor sanou. Hoje, como que está a situação? Hoje eu não sei que o meu filho está levantando ainda, mas quando eu vi a dívida eu me assustei. Naquela época? Naquela época, porque eu, modéstia à parte, até hoje, na minha vida particular, eu não gosto de dever, né? Ficar devendo. Aí quando eu assumi, o secretário do jurídico foi no fórum, me levanta lá no fórum, que a prefeitura deve. E chegou lá, olha, nós temos aqui umas 50 desapropriações para pagar, de todos os prefeitos que passaram na cidade. Porque antigamente, hoje mudou um pouquinho, você tem que ter receita e tal. Mas antigamente você depositava 20% do valor venal e desapropriava a sua área, né, para utilidade pública, para construir uma escola e tal. Então todos os prefeitos não tinham conversa, quanto vale, né? Às vezes o povo não gosta de pagar imposto, então o cara tinha lá 5, 6 mil metros de área, pagava uma mixaria de imposto, 20%, baixava um decreto, depositava e pegava a área e dava para o Estado. Nós construímos lá na época que eu fui prefeito, praticamente acho que umas 20, 25 escolas, né, do Estado. Só que o Estado queria a área. E todos os prefeitos, isso não foi só em Carapicuíba, acho que foi no geral, na área metropolitana, todos os prefeitos não tiveram cuidado de quando se aprovaram loteamentos na cidade. Porque um loteamento, para você aprovar, isso até hoje, você tem que deixar 30%, 35% de áreas públicas. O que é áreas públicas? Então, o arruamento vai ficar para a prefeitura, a área institucional, que é para você construir uma escola, um posto de saúde, um posto policial, e área verde, né, que é a área institucional, que é a área verde. Então, a área verde você pode deixar um buraco, deixar um barranco, que é área que não é para ser utilizada. O que fizeram os loteadores naquela época, antes de eu assumir? Eu fui o 5º prefeito, já tinha passado 4. Os loteadores chegavam lá, né, você até brincava, que eu trabalhava, inclusive eu trabalhei uma época lá, até quando eu tinha perua na lotação, eu trabalhei uma época lá com perua alugada na prefeitura. Fui motorista lá, que a prefeitura na época de 72, de 69 a 72 não tinha, só tinha carro do prefeito, então não tinha carro do secretário, não tinha, então eu trabalhei lá com uma perua alugada na época, tinha perua lá no ponto. Eu via, chegavam os loteadores lá com aquele rolo de planta, esparramava na mesa do prefeito, eu passava, não podia participar, mas passava no corredor, né, tudo apertadinho, dava uma olhadinha assim, ó, prefeito, aqui, ó, aqui é tantos lotes, aqui a área plantava, né, no mapa é fácil plantar as árvores, aqui a área verde, aqui a área para a escola, aqui a área tá, tudo bem, aprovado. Quando ia ver na cidade, ficaram as piores áreas, só a beira de córrego, de vale, e chegava o Estado para construir uma escola. Qual é a área da prefeitura? A área da prefeitura é lá, ó, beirando o córrego, mas lá não dá para fazer escola. E eles faziam tudo isso, você vê como, isso eu acho que foi no geral, né, na área metropolitana, no Estado, e eles deixavam os loteadores já fazendo de caso pensado. Eles loteavam, picavam tudo em lote aqui e tal, lá ficou para a prefeitura na beira do córrego, aqui é um barranco, é área institucional, e deixavam um platô, 2 platôs ali de 5, 6 mil metros, 8 mil metros, para não vender, que sabia que a prefeitura ia precisar. Então, quando vinha o pessoal do Estado para fazer lá uma perícia do local, nós queremos essa área aqui, então é essa, tudo bem, decreta e vamos lá. E aí ficou com 50 e poucas desapropriações, que todo ano também, até o meio do ano, a justiça decretava e você tem que pôr pela ordem cronológica de pagamento. Você não podia pagar um desapropriado lá, um exemplo de 100 mil cruzeiros na época, se você tinha se você tinha um lá de 50 mil, você não podia pagar o que era de 10 mil, o de 50 né, reais, menor. Então, para ter só uma ideia, onde foi construído um terminal rodoferroviário, foi construído no governo do Maluf em 1980, quando ele modernizou as estações, mudou os trens, que agora que foi trocado, uns anos para trás, trocaram novamente os trens. Foi desapropriada uma área no centro da cidade,
8 mil metros. Era uma fábrica de couros desativada, que tinha lá uns 30 mil metros. Então o prefeito desapropriou 8 mil metros em 1980, e quando eu vi aquilo, eu falei, agora isso aqui ficou que nem a dívida do Brasil, porque era em ORTN, esse governo do Sarney, inclusive, depois congelou, mas era todo mês, como eu já falei, 70%, 80%, 65%. Então, você já pensou uma dívida dessa em ORTN? Então, essa desapropriação, no final do primeiro ano do meu governo, em dezembro, quando eu mandei dar uma olhada lá, estava em 2 bilhões e 100 milhões atualizado em ORTN. O orçamento que estava findando naquele ano era de 3 bilhões e meio. Então, era quase um orçamento, só uma desapropriação. Só para pagar uma desapropriação. Aí mandava chamar os caras, o cara não vinha. Aí um dia eu falei, nós vamos fazer um acordo, aí veio. Os caras, os Beltramos ali de Osasco, uns italianos, tinha uma fiação lá em Osasco, e eles vieram lá com umas malinhas, né, no braço, o advogado, acharam que ia levar dinheiro, né. Falei, aí reuni todos os vereadores para acompanhar aquilo. Já tinha separado lá, acho que 30 mil metros de área na cidade, lá que a Coab deixou, fiz a avaliação, falei, essa área aqui, olha, nós queremos pagar a dívida, só que nós temos aqui, para dar essa área aqui, no valor de 1 bilhão de cruzeiros. E 1 bilhão nós vamos conversar com o meu amigo, vamos arredondar isso para 2 bilhões, nada de 100 milhões, isso aqui está ficando caro. Aí eles, mas não queremos, prefeito, isso já não tem mais contestação, não tem mais recursos, não tem mais nada, nós queremos receber, nós só quer receber dinheiro, não tem. Aí resolveram aceitar a área, e a partir do ano seguinte, em 84, eu esperei começar a entrar um pouco os recursos do governo do estado, do governo federal, os impostos, e paguei 300 milhões, parece que em março ou abril, e 100 milhões até o final do mês para pagar aquela desapropriação. Senão você não podia pagar as demais, que era 1%. Ela estava ali atravancando, né? Estava atravancando. Muito obrigada pela participação aqui com a gente no programa. Obrigado a você aí e a associação também dos parlamentares aí, em nome do Tonico Ramos, do meu amigo Tonka também, que é da região. Maravilha. O programa Memórias do Poder Legislativo termina aqui. Obrigada pela sua audiência e até o próximo encontro.